Olá, bem-vindos para mais um episódio do podcast da UVESC. Este podcast que é uma parceria com o Sebrae. Me chamo Aline Ren e serei esse host aqui do podcast da UVESC. Para este episódio, nós temos um tema bastante interessante que há pouco foi abordado também no evento, que é deveres e caminhos para um mandato de sucesso. O que precisa para que o vereador realmente execute as suas funções da melhor maneira? E é importante para isso saber quais são, de fato, as funções do vereador. Para esta conversa estão comigo Caio Campos, ele que é advogado especializado em direito público, é professor, consultor e palestrante há 18 anos, tem experiência em administração pública, ex-vereador e também autor do livro Caminhos para a Vereança, servidor público de Minas Gerais e cofundador do projeto Vereadores Sensatos. Também é parceiro do Vereador 360. Para isso também, para essa conversa, temos como convidado o vereador William Tonesi. É vereador reeleito em Joinville e o mais votado de Santa Catarina, no ano de 2024. Fez 9.323 votos. Defensor da transparência, da segurança pública e valores conservadores. Tem uma atuação firme na fiscalização da gestão pública e na defesa de pautas como segurança nas escolas e internação involuntária de dependentes químicos. Seu mandato é pautado pelo compromisso com a ética, a responsabilidade e o bem-estar da população. Muito obrigada pela presença de vocês dois, por terem aceito o convite. Vamos iniciar aqui com uma pergunta para o vereador William. Quais são as funções de um vereador, afinal? Bom, acho que o primeiro desafio que as pessoas vão se perguntar é como que o vereador William saiu de 1.787 votos para se tornar o vereador mais votado da cidade de Joinville, consequentemente do estado de Santa Catarina, sendo que ele é um vereador de oposição a um prefeito que foi reeleito com 78% dos votos. Porque normalmente, até o Dr. Caio estava colocando esse exemplo para a gente, normalmente os vereadores que têm um aumento de votação, uma expressiva votação, geralmente estão colados junto com o Executivo Municipal, seja porque estão ganhando obras, estão ganhando cargos, e eu, digamos assim, quebrei um pouco esse paradigma na nossa política, até do nosso município, quem sabe até do nosso estado. Por quê? Porque eu percebi que o papel do vereador deveria ser legislar com responsabilidade, fiscalizar com inteligência e representar a população. E eu me foquei meu mandato em fazer essas três coisas. E apesar de estar na oposição, a gente teve várias conquistas para os munícipes. Por quê? Porque a gente fez o papel de representar. Pode ter demorado um pouco mais, né, Caio? Às vezes é mais fácil para aquele vereador que é amigo do prefeito ou está na base conseguir algo do secretário. Para o vereador da oposição vai ser um pouco mais dificultoso, mas é isso que a população espera. Ela espera que a pessoa vá lá para representar os anseios dela. E a gente sabe que o vereador da base nem sempre pode representar ele em tudo, né, Caio? Exatamente. Bem, você falou muito bem e acho interessante que você qualifica os papéis. Não é apenas legislar, é legislar com qualidade. Não é apenas representar de qualquer forma. Você chama atenção, fiscalizar com responsabilidade. Isso gostaria de destacar na sua fala. Tem vereador que está legislando, disputando uma gincana. Ele quer ser o vereador que apresentou mais projetos na cidade. Mas e daí? Que diferença faz? Ele cria feriados inúteis, dias de representar homenagem a algo que nem tem na cidade. E o problema? E aquele buraco, aquela quantidade de lixo, a dengue? E o problema? Como que está resolvendo? Não é com o projeto de lei, normalmente, que vão resolvê-lo. Parabéns pela fala, vereador. É interessante que, ouvindo a fala de vocês no evento da UVESC, a gente pôde perceber que os dois têm em comum já terem sido vereadores, você vereador eleito, e o quanto vocês vão buscar as ações para que, de fato, tenha resultado para a população, né? Então, há sim a questão política, há sim ser de oposição, que por muitas vezes é mais fácil, né, do que ser ali de situação quando se fala da crítica e tudo mais. Mas o que eu percebi é que vocês buscam muito o que as pessoas estão precisando na ponta. É muito mais a ação e a execução do que propriamente vocês ficarem ali como um papel de vereador, né? Acho que foi isso que fez também com que tu elevasse tantas vezes o número de votos. Eu digo assim,
Até não gosto muito de ter essa pecha assim de, você é vereador da oposição. Eu gosto de dizer que eu sou vereador independente. Por quê? Porque tudo aquilo que é bom para a cidade, por exemplo, eu fui relator do plano diretor do município de Joinville. Eu propus, só no meu parecer, 137 emendas do plano diretor. E esse plano diretor ele teve participação do Executivo Municipal, dos secretários, da sociedade civil. Né? Foi uma parceria que eu fiz com o Executivo. E não fui lá para ser contra aquilo que estava sendo apresentado, mas para trazer o olhar da população para dentro desse projeto, que é um projeto do Executivo Municipal. Então eu não digo que eu fui oposição por oposição. Eu apenas me coloquei numa situação de ser uma pessoa que não teria as portas tão abertas assim na prefeitura. Eles sim quiseram me colocar, né, como oposição, mas eu não me considero. Eu considero que eu estou para representar a população, seja qual pauta for. E fico feliz que a população lá na ponta reconheceu isso, né, que fundamentalmente o que a gente precisa é que a população reconheça aquilo que a gente está fazendo. E aí as ferramentas como rede social, WhatsApp, hoje é fundamental para o trabalho do vereador. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Quais são as ações de vocês, além propriamente na Câmara de Vereadores? Na verdade, o doutor Caio hoje assessora, né? E também tem aí a questão de trabalhar nesse projeto do Vereadores Sensatos, né? Exato. Gostaria que você partilhasse um pouquinho sobre essa experiência também, não diretamente à frente como vereador, mas assessorando e dando aí as dicas para que os vereadores executem da melhor maneira suas funções. Bem, gostaria de resgatar o assunto anterior e explicar o nome Vereadores Sensatos. Tinha a mesma posição que você e veio do prefeito ao qual eu fazia oposição. Ele um dia falou comigo: você me dá menos trabalho do que muito vereador da base. Você é sensato. E aí eu fiquei com isso pensando. O nome vereador sensato não é um nome muito comercial. Tem muita gente que fala: eu não quero ser um vereador sensato, eu quero ser um vereador que faz o negócio acontecer. Mas a sensatez, na minha opinião, vem justamente ao encontro do que você disse, Aline. Buscar o resultado. Apoiar aquilo que é bom, como você apresentou, melhorar aquilo que pode ser melhorado, só ser contra aquilo que não tiver conserto, aquilo que for ruim. E veio daí a ideia. E sobre a mentoria, vem de uma percepção de que o assunto vereança ele é muito específico. Eu sou formado em Direito, sou especialista em Direito, mas praticamente tudo que eu aprendi foi na prática. Não vi na faculdade praticamente nada. Eu sou formado em uma das melhores universidades do Brasil, na UFMG. O que eu vi sobre isso lá? Praticamente nada. A minha pós-graduação falou de quê? Licitação, contratos, mas e a vereança? Foi aprendendo e conversando com vereadores. Boa parte do que eu sei foi me trazido por vereadores como problema. Aquele caso concreto eu estudei, eu aprendi e comecei a enxergar padrões. Esse é até um dos motivos de ter escrito esse livro. Pensei em escrevê-lo como manual para contribuir com aquele de boa vontade. Por quê? Nem sempre o bem-intencionado é eleito. O bem-intencionado muitas vezes fica no meio do caminho porque ele é usado pela velha política. Então aqui a gente tenta ensinar o que é coeficiente eleitoral, como ele não ser cooptado por um partido que quer usá-lo apenas para alcançar número, para manter no poder quem já está. Então fica a dica para todos que pretendem continuar, porque muitos entraram e ainda não sabem, mas precisam do conhecimento. A ferramenta de trabalho do vereador é o conhecimento. E se ele não correr atrás, ninguém vai contar para ele. Só um exemplo na sua fala, vereador. O senhor comentou sobre um grande esforço seu para tentar ajudar aos que estão sendo impactados pela ausência de iluminação pública. E, infelizmente, foi falado uma falácia com o senhor. Te falaram que não poderia fazer aquele projeto, mas é o que acontece com muitos vereadores. Muitas vezes o sistema fala que não pode fazer alguma coisa, mesmo podendo. E o STF já se posicionou que é possível, sim, vereador ter iniciativa em projeto de lei sobre questão tributária. Não era um problema esse, assim como gerar despesas. O vereador pode, sim, gerar projeto, criar projeto que gere gastos. Está no agravo em recurso extraordinário 878911. O que o vereador não pode fazer é legislar sobre competência privativa do prefeito. Mas gerar gastos não é um problema. Mas até hoje tem jurídico e pessoas falando com vereadores bem intencionados que ele não pode. E na falta do conhecimento ele trava. Mais uma vez foi trazido aqui que o conhecimento é o caminho. É isso que a UVESC, né, quer fazer quando ela traz para cá assuntos relevantes como esse, de diversos temas, várias pautas que já foram debatidas e serão ao longo dos próximos dias. Da mesma forma, o Qualifica, que também foi uma excelente
iniciativa para que esses vereadores novos e também assessores novos, essas pessoas que estão entrando aqui na vida pública e também os antigos, né? Aqueles vereadores que foram reeleitos, porque sempre é importante nós clarearmos aqui aquilo que está na nossa cabeça, então conhecimento nunca é demais. E falando sobre isso, eu gostaria de perguntar para vocês também qual é o impacto que vocês veem das associações de vereadores, da União, né, no caso aqui da Federação dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, o quanto isso representa para o vereador, quanto é importante que a Câmara seja ou não filiada à UVESC, por exemplo. Bom, eu sou até suspeito em dizer, porque eu vim do associativismo. Né? Eu tive a minha empresa, hoje ela está inativa, né? Mas eu vim do associativismo, eu participei e foi o associativismo dentro das associações comerciais que me trouxeram para a vida pública. E nessas atividades a gente percebe quão importante é você ter pessoas unidas, nesse caso, né, lá naquele caso eram empresários, em prol de benefícios ou de pautas comuns para a atividade empresarial. E da mesma forma, é necessário que também os vereadores entendam o papel fundamental de uma entidade a qual possa representar os vereadores. Aqui nós estamos tendo um exemplo nessa semana da qualificação. Quantos vereadores não sairão daqui hoje com muito mais qualificação para poder exercer o seu mandato lá na ponta? E quem que vai ganhar no final das contas? A população. O vereador vai ganhar, mas a população ganha também. Então, se fica aqui de recomendação às câmaras de vereadores dos municípios que ainda não são filiados, né, e também aos vereadores que participem desses eventos. As câmaras se filiem, é muito importante, né, porque uma entidade representativa, ela dá potencialidade ao trabalho do vereador e das câmaras de vereadores. Então, eu digo para vocês, é fundamental essa participação. Também gostaria de reforçar, utilizando essa palavra, fundamental. Para vocês, vereadores que estão assistindo, para vocês terem ideia, hoje vocês podem receber 13º e 1/3 de férias, se regulamentarem, e esse assunto quase morreu se não fosse uma iniciativa de uma Câmara isolada, lá do município de Alecrim, aqui perto, Rio Grande do Sul, que não desistiu da briga e levou até o STF. Mas imaginem quantas outras situações vocês perderam a briga por falta de apoio. Neste exato momento, hoje, em 2025, os vereadores estão correndo sério risco de não conseguirem mais ter correção inflacionária. Esse assunto está parado lá no STF. E se não houver uma entidade que compre a briga em nome da coletividade dos vereadores, ninguém vai fazer isso por vocês. E eu me preocupo muito, porque eu vejo que a tendência é a desvalorização do vereador, é a tendência que o vereador não consiga mais fazer correção inflacionária e nem aumento para a próxima legislatura, por vários motivos, que daqui a pouco o vereador vai receber apenas salário mínimo. E eu pergunto para vocês, quem vai se dedicar de verdade, com o tempo que a função exige, para receber um salário mínimo e abrir mão de outras situações? Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiquei por conta do mandato, eu abri mão, pedi afastamento do meu cargo, fechei meu escritório de advocacia, eu vivi para o mandato. E eu conseguia ter uma remuneração que eu conseguia pelo menos pagar as minhas contas. E se o vereador receber só um salário mínimo? Vocês precisam se juntarem, unirem forças com as entidades que têm condições de enxergarem o lado seus. Porque, infelizmente, muitos poderes não gostam, não respeitam e não ajudam o Poder Legislativo Municipal. Infelizmente, o Poder Legislativo Municipal ele tem sido maltratado cada vez mais, tem podido quase nada. E se vocês não se juntarem, a tendência é ficarem cada vez mais fracos. Tenho visto a seriedade da UVESC, participei deste evento e vi como tudo é muito organizado. Vocês são os mais organizados que eu já vi. Olha que eu participo de vários lugares no Brasil. Vocês já estão há meses entrando em contato comigo para organizar o detalhe do detalhe. Então não percam chance. E só mais uma coisa. Para que serve a Câmara? Para que serve? Para ser a força e a voz do povo. E se você não tiver estrutura e conhecimento para isso, vocês vão estar apenas correndo em torno de vocês mesmos. Não farão a diferença. E a doutora Priscila, minha parceira, aqui de Santa Catarina, me ensinou uma frase. Toda cidade tem Câmara Municipal, poucas têm poder legislativo. Vocês querem ser só Câmara Municipal? Que pena.
sejam um poder legislativo, para tanto precisam se unir. Doutor Caio, eu quero uma parte nisso que você colocou. Concedido. Muitas vezes a população ela é induzida a mostrar que o vereador ou ele ganha demais ou que ele não merece nem receber nenhum valor ali pela sua atividade. E eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo. A quem interessa que o vereador não tenha remuneração e não tenha nenhum assessor, ou então que as câmaras tenham o mínimo de vereadores possível? A quem mais interessa, se não é ao prefeito? Porque é menos gente para fiscalizar. Ou aos grupos que estejam por trás dele. Exatamente, é menos gente para fiscalizar e o vereador vai ser cooptado. Por quê? Porque ele vai precisar de apoio e aí ele vai ter que recorrer ao prefeito. O prefeito engole a Câmara de Vereadores e faz isso que você acabou de falar. Não tem poder legislativo, tem cartório de homologação. Então, vereadores, parem de ser cartórios de homologação dos seus prefeitos. Olha, o clima aqui esquentou. Eu senti vibração aí na fala do acredita vereador. nisso. Exato. A gente gosta de ser vereador. Que legal. E é isso que a gente busca aqui, né? Que essas pessoas que estão chegando para a vida pública e também as que já estavam, realmente tenham esse valor, né? Esse carinho pela sua atribuição, que é muito importante, sim. E eu sou servidora de Câmara de Vereadores há 12 anos. E eu tenho muito orgulho do Legislativo. Eu sempre falo sobre isso, assim, que a gente precisa se defender, precisa mostrar para as pessoas que o vereador trabalha assim, que o trabalhador é como um outro trabalhador, mas às vezes muito mais que isso, porque quando ele vai lá na sessão, faz o que tem que ser feito no protocolo ali, ele vai para casa, ele recebe várias ligações, ele está dormindo por muitas vezes na madrugada, tem gente ligando, solicitando esse vereador. Então a UVESC também vem nesse sentido de valorização. Hoje chegou aqui para mim uma frase que diz assim: quem não se reúne, se desune. Então é isso. A UVESC tem oportunizado que os vereadores estejam juntos. E aí eu comento sempre que, por vezes, não é tão importante para mim aquilo que eu ouvi, talvez, do palestrante, ou, né? Mas é importante aquilo que eu ouvi no coffee break do meu colega vereador, do meu colega servidor de Câmara. Então, também essa integração entre as pessoas que estão envolvidas no Poder Legislativo também é um dos temas aqui que a UVESC traz. Para as considerações finais, então, eu repasso a palavra a vocês e também peço para que deixem o contato de vocês por onde vocês podem ser acessados. Para mim é uma honra, um motivo de muito orgulho estar aqui podendo compartilhar um pouquinho dessa experiência que nós temos no nosso Legislativo Municipal. Quero parabenizar o UVESC pelo crescimento, né, e pela organização do evento, por tudo que tem feito agora nesses últimos anos. Realmente a gente vê uma evolução muito grande, né, do trabalho que a UVESC vem tendo. E fica aí minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, é o William Tonesi, né? Ou procura pelo @wtonesi, e meu WhatsApp é 479-9723-8106. Pode mandar mensagem, pode ligar, que a gente está aí para te atender, e fico à vontade, né, de você que está nos acompanhando. Obrigada. E eu gostaria de agradecer pelo convite, informá-los que vocês têm direito ao pleno exercício do mandato legislativo. É um direito seus. Para tanto, vocês precisam de conhecimento e de segurança. E vocês precisam perceber que não estão sozinhos. Como foi muito bem falado pela Aline, o direito é vivo. Realmente era entendimento que era proibido gerar despesas até 2015. Há muitos vereadores anteriores dessa data que ainda acham que não pode, mas desde então mudou. Quando vocês participam de eventos como esses, vocês conseguem ter insights, conseguem buscar informações novas e fortalecerem-se. O nosso contato é do projeto Vereadores Sensatos. Podem procurar no Google, vão nos achar no YouTube, no Instagram, temos um site também. E queria agradecer muito pelo convite. Agradecemos aos nossos convidados. Em caso de dúvidas ou maiores informações, façam contato com eles, também com a UVESC. E dessa forma encerramos aqui mais esse episódio do podcast da UVESC. E, como sempre, eu espero você no próximo.